O pequeno A.J. Hilton tinha apenas 6 anos de idade quando se tornou a única testemunha de um crime bárbaro. No ano de 2008, o mundo assistia com perplexidade o depoimento de uma criança em um tribunal. Ele contou em detalhes tudo o que viu em sua casa. Ele era a única testemunha de um crime terrível que envolvia as duas pessoas que ele mais amava. Em 2007, A.J. Hilton morava com sua mãe, Amanda Lewis, e a sua meia-irmã, Adriana, na pequena cidade de Austin, na Flórida, um vilarejo calmo de apenas 350 habitantes na época. Mas a rotina pacata do lugar mudaria completamente de perspectiva após um crime abalar a cidade. Era uma sexta-feira do dia 8 de agosto de 2007, quando Amanda Lewis, de 27 anos, chegou em casa após uma rotina cansativa de trabalho. Ela trabalhava à noite como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso local. Amanda vivia sozinha com os 2 filhos, A.J., de 6 anos, e Adriana, de 7. Amanda era descrita por seus amigos como uma pessoa sociável e extrovertida. Da mesma forma, era sua filha Adriana, uma criança muito extrovertida e inquieta, um comportamento comum, pois a menina tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já A.J. era um garoto tímido e muito calmo, que gostava de brincar sozinho, mas mesmo assim demonstrava estar feliz. Naquela sexta-feira, Amanda chegou no seu turno da noite e acabou dormindo no sofá enquanto seus filhos assistiam televisão. As crianças estavam animadas e ansiosas, pois assim que Amanda acordasse, elas seriam levadas para um passeio onde comprariam seus materiais escolares. Após acordar, enquanto Amanda arrumava a casa, as crianças pediram para ir brincar na piscina, que se localizava no quintal da casa. A mãe alegou que se atrasariam se fizessem isso, então eles acabaram indo brincar ao redor da piscina. Depois de vários minutos, A.J. correu até sua mãe e disse que Adriana estava na piscina. Amanda não entendeu o que aquilo significava de início e disse que não havia deixado que entrasse na piscina. Contudo, o que ela não sabia era que A.J. estava querendo dizer é que o corpo de Adriana estava boiando imóvel na piscina. Quando Amanda finalmente entendeu a gravidade da situação, já era tarde. Quando se aproximou, ela pôde ver os braços da menina para fora da água, como se pedisse ajuda. Ela correu até lá, retirou a criança e a colocou de bruços no chão. A menina estava com a pele roxa e Amanda tentou fornecer os primeiros socorros, mas ela continuava desacordada. Imediatamente, Amanda ligou para o serviço de emergência. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. Após 1 hora de tentativas de reanimação no serviço de pronto-socorro, Adriana foi declarada morta. Em estado de choque, Amanda, a mãe, pediu apenas para escovar os seus cabelos e abraçar sua filha pela última vez. A teoria era de que Adriana tentou limpar os insetos da piscina enquanto estava em cima de uma carroça vermelha e em algum momento ela teria escorregado e caído na água. Com as investigações, a polícia concluiu que, como a escada usada na piscina estava trancada no galpão da casa, não houve culpa de nenhum responsável. Além de que a própria mãe alegou que jamais deixaria seus filhos brincarem perto da piscina sem supervisão. Então a polícia concluiu que foi um acidente e deu o caso como solucionado. Mas em poucas horas, a história desse suposto acidente doméstico tomaria um outro rumo. Tudo isso devido ao depoimento de uma testemunha ocular que teria presenciado o que de fato aconteceu naquela tarde, o pequeno A.J. A.J. havia ficado com os avós após o incidente e lá ele começou a falar. Chocados com o que ouviram, o avô liga para a polícia e diz que havia algo grave que a polícia precisava ouvir. A partir do momento que o garoto se sentou em frente a um oficial e começou a falar, o caso mudou para sempre. A.J. contou uma versão diferente para os acontecimentos daquele 8 de agosto. Ele declarou que a menina brincava com um limpa-vidros espirrando pela casa toda. Irritada, Amanda teria pego a menina e levado até a piscina e a mergulhado algumas vezes na água, afogando-a. Em suas palavras, ele disse que sua mãe havia mergulhado Adriana na piscina porque ela havia feito algumas coisas que nossa mãe não suporta. O policial pediu para que ele esclarecesse melhor suas palavras e então ele disse: "Ela matou minha irmã."
Como a Adriana tinha muito medo de água, ela começou a gritar e, para abafar os gritos, a Amanda segurou o rosto da menina para dentro da água para ela afundar e não conseguir gritar. AJ pôs suas mãozinhas em seu próprio rosto para demonstrar o que a mãe havia feito. Durante o depoimento, ele mudou algumas respostas, indicando estar confuso sobre onde estaria no momento do acontecido. Quando a polícia perguntou se ele tinha visto tudo, ele respondeu que não tinha visto tudo, porque senão ele estaria muito encrencado. Depois a polícia fez a mesma pergunta e ele disse que tinha visto tudo de cima de uma árvore perto de uma lata de lixo. Mais tarde, laudos psicológicos concluíram que as perguntas não foram feitas por pessoas especializadas e crianças na idade de AJ costumam falar qualquer coisa para encerrar um assunto. Ele parecia confuso e deu algumas informações contraditórias, porém sempre afirmava que sua mãe afogou sua irmã. Essas informações foram o bastante para que o caso fosse reaberto e uma nova investigação fosse realizada. O primeiro passo da nova investigação foi descobrir quem era a Amanda Lewis e se ela teria motivos para cometer um crime tão perverso. A primeira descoberta sobre o passado de Amanda é que aos 16 anos ela teve um filho chamado Alex. Ao entrevistar amigos e familiares, todos foram unânimes em dizer que Amanda era uma mãe maravilhosa. Porém, havia um fato estranho e suspeito. Quando a criança tinha 1 ano de idade, ela acabou morrendo. A causa da morte não ficou muito clara, mas foi considerada na autópsia como uma convulsão repentina. Amanda foi interrogada e disse que a criança dormiu. Então ela saiu por alguns instantes do quarto e quando voltou, o bebê estava caído no chão sem respirar. Diante dessa informação, a polícia passou a trazer vários questionamentos à tona. Enquanto isso, AJ era submetido a vários depoimentos e mudava várias vezes a versão de onde ele estava na cena do crime. Novas informações também passaram a ser coletadas na cena do crime. Os investigadores relataram que a casa era suja e desorganizada. O quarto das crianças estava com um cheiro insuportável de urina. Os investigadores também perceberam a ausência de brinquedos na casa. Amanda respondeu a isso dizendo que os brinquedos estavam guardados no galpão e que ela os tirou como forma de castigo, mas depois devolveria a eles. O fato provou ser mentira, pois não havia brinquedos no galpão, só utensílios da piscina. Quando o médico que havia atendido a Adriana foi questionado, ele apontou outro comportamento estranho. Ele afirmou que Amanda parecia muito calma ao receber a notícia da morte da filha. Seus amigos e familiares disseram ser normal, que ela nunca foi muito emocional. Na medida que a polícia chegava mais perto de acusar Amanda, AJ continuava a mudar suas declarações. Diante dessas contradições da criança, a polícia passou a desconfiar que alguém poderia estar treinando ele para dizer aquelas coisas. A polícia então descobriu que o padrasto de Amanda, Charles Burns, compareceu no local após o incidente para buscar o seu neto. Iniciou-se assim a teoria de que o garoto tinha sido usado. Amanda se agarrou nessa linha de investigação, dizendo que ela e Charles nunca haviam se dado muito bem. Charles, por sua vez, disse que não aprovava a forma como Amanda educava seus próprios filhos, mas jamais faria algo dessa gravidade contra ela e muito menos contra o seu neto. Amanda foi submetida a um teste de polígrafo, no qual ela passou a ser questionada sobre o assassinato de sua filha. Ela se saiu bem, porém o resultado do polígrafo não é aceito pelo tribunal. Ao ser interrogada, ela liberou frases controversas, às vezes dizendo que ela e sua filha eram muito parecidas e se davam bem. E ao mesmo tempo dizia que a menina era muito hiperativa e a tirava do sério muitas vezes. Então, um mês após a morte de Adriana Hilton, em setembro de 2007, Amanda foi presa sob a acusação de assassinato em 1º grau de sua filha. Foi proposto a ela um acordo judicial que oferecia a ela uma sentença de 10 anos se confessasse o crime. Porém, ela recusou. Segundo Amanda, ela não admitiria algo que não fez. Em fevereiro de 2008, o julgamento finalmente se iniciou. O julgamento foi televisionado e o momento mais emocionante do caso foi quando o garotinho AJ, então com 7 anos de idade, sentou-se como principal testemunha da acusação. AJ entrou acompanhado do advogado de acusação e fez seu juramento como se adulto fosse. Nós vamos testemunhar o testemunho de um garotinho de 7 anos.
Então peço a todos que tenham paciência com ele, pois ele vai tentar o seu melhor quando aqui subir. Eu não estou pedindo que acreditem nele, só porque ele veio até aqui. Eu só peço que escutem e deem a credibilidade que vocês acharem que ele merece. Vocês vão ouvir como AJ presenciou sua mãe afogar sua irmã, e isso foi o que a matou. Obrigado pela atenção. Em seguida, AJ é colocado em uma cadeira e perguntam a ele se ele sabe o que é verdade ou mentira. Ele diz que sim. A corte estava lotada e AJ não percebeu que sua mãe estava presente. If I told you your mother was in the courtroom here today, would that be the truth? No, so. That would not be the truth. Why is that? Mais tarde, Amanda afirmou que aquela situação foi dolorosa, pois ela não tinha permissão de falar ou se aproximar do garoto. Após o menino se recuperar, foi solicitado pela promotoria que ele mostrasse um desenho que havia feito, em que ele demonstrava como sua mãe afogou sua irmã na piscina. É mostrado a ele uma foto do cenário do crime e perguntam a ele quem colocou o carrinho vermelho ali. Ele diz, minha mãe. Em seguida, ele mostra o desenho e pergunta o que é isso ou quem é essa pessoa. Ele diz, minha mãe. E o que ela está fazendo, AJ? Ele responde, matando minha irmã. Yes, so. Okay. What does this mean right here? She did. What? She died. She died. Okay. You mean your sister died? Okay. What does too bad? What does that mean? Was it scary? It was scary. Ao sair da corte, AJ sorri e acena para sua mãe. Quando o advogado de defesa de Amanda interrogou o garoto, novamente as declarações se tornaram contraditórias, porque ele não lembrava onde estava quando sua mãe cometeu o crime. Mas, em contrapartida, um médico legista testemunhou que na autópsia foi notado alguns hematomas no rosto de Adriana, que lembravam uma marca de mão. Quando Amanda foi chamada para relatar como ela acreditava que esses hematomas haviam sido feitos, ela pôs as mãos na mesma forma que AJ fez em seu depoimento. O advogado de defesa rapidamente alegou que essas marcas poderiam ter sido causadas por qualquer pessoa que atendeu a menina no hospital. Mas quando os funcionários do hospital prestaram depoimento, todos disseram que não causaram qualquer hematoma no rosto de Adriana. Um deles disse ainda que as marcas eram visíveis no rosto da menina antes mesmo dela ser atendida. Os ex-colegas de trabalho de Amanda também foram chamados para prestar depoimento. Alguns deles contaram que em uma ocasião ela reclamou de forma furiosa que Adriana havia marcado seu carro com caneta permanente com a palavra perdedora. Ela teria dito, eu ainda vou matar a garota. Mais tarde, Amanda se defendeu dessa acusação, dizendo que foi só uma maneira de falar. Outro depoimento que pesou contra ela foi o fato da menina ter pavor de água. Isso fica claro que ela jamais se aproximaria da piscina para brincar, como foi a sua versão para os fatos. Após um julgamento de 4 dias, em menos de 2 horas de deliberação, Amanda Lewis foi considerada culpada de assassinato em 1º grau da pequena Adriana e foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No ano de 2010, um recurso foi feito pela sua equipe de defesa, mas sem sucesso. A defesa alegava que a mulher havia sido condenada injustamente e o depoimento de uma criança tão jovem não poderia ser considerado. Mas, segundo os autos, AJ não teria motivos para mentir sobre o que viu. Em 2010, ela deu uma entrevista explicando a sua versão dos fatos. Ela diz, eu estou apelando e se eu ganhar, eu vou ter meu filho de volta. A entrevistadora diz, ele não foi adotado? Ela diz, não que eu saiba. Sim, ela responde, você não sabia disso, não? Ele foi adotado logo depois do incidente por uma família que fez todo o possível para manter a sua privacidade. Você quer deixar uma mensagem para ele? Ela então diz, mamãe ama você e quero que saiba que eu não estou brava. Eu quero que você seja feliz e eu espero que um dia eu possa encontrá-lo de novo.